Oi, gente! Esse é provavelmente um dos vídeos mais pedidos nos últimos dias e eu finalmente resolvi trazer pra vocês o porquê que eu troquei de curso. Então já se inscreve no meu canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que vocês acham e por que vocês acham que eu troquei de curso. Desde que eu contei que eu vou começar a biomedicina no mês que vem, quase esse mês, né? Faltam 5 ou 6 dias para acabar o mês, graças a Deus. Muita gente me pergunta por que eu troquei medicina por biomedicina, se eu desisti, o que aconteceu. Gente, a resposta é eu não desisti da medicina, continua sendo um sonho meu fazer medicina, só que eu acho que cresceu dentro de mim uma vontade maior de fazer biomedicina. Por quê? Agora eu vou explicar pra vocês o motivo real disso tudo. Porque assim, a resposta real ela é muito maior do que um simples sim ou do que um simples não. E vocês que acompanham aqui as minhas redes sociais e o YouTube, vocês sabem que eu sempre estudei focada nos vestibulares. Eu fui aprovada em 4 faculdades particulares, mas aí esse ano eu ia focar numa federal. E eu comecei a pesquisar sobre o que era biomedicina, porque uma tia minha faz e também uma colega minha comentou comigo sobre eu fazer outro curso na área de saúde. E os meus pais também já vinham conversando comigo, meu namorado também já tinha falado comigo. E eu fui atrás da biomedicina. E eu descobri que o que eu queria de fato estudar em medicina estava mais para biomedicina do que para medicina. Isso faz sentido? Quem me acompanha há mais tempo, lá pelo Instagram, porque aqui o canal é novo, pelo Instagram e pelo TikTok, sabe que eu sempre lutei muito para passar em medicina. Mas esse sonho tomou um outro caminho quando eu descobri a biomedicina. Então, assim, vocês acompanham e acompanharam toda a minha trajetória no cursinho, meus simulados, os meus surtos, as minhas crises loucas, os vídeos falando das minhas psicólogas e das pessoas do cursinho falando que estudar 12 horas por dia não era suficiente, ou fazer tantas questões não era suficiente. Quem vive e quem viveu nessa época de fazer vestibular, de fazer cursinho, os vestibulandos, que ainda existem muitos, e eu acredito que todos vocês vão passar na faculdade do sonho de vocês, se Deus quiser. Todos vão sentir a realização que é ver o nome na tão sonhada lista, na lista de aprovados. Eu espero que todos vocês passem e eu espero que todos vocês achem o sonho de vocês de verdade, porque eu tive que ficar 2 anos e meio de cursinho. Isso não foi perda de tempo, porque estudar nunca é perda de tempo, gente. Entendam isso. Mesmo que doa estar no cursinho, mesmo que doa você ver todo mundo na faculdade, estudar nunca é perda de tempo estudar. Nunca é, eu tô atrás dos outros. Você tá estudando, você tá correndo atrás do seu. Mesmo que você não esteja no mesmo nível de fulano ou ciclana, você tá no seu tempo. Tudo tem o seu tempo, você tem o seu tempo e eu tenho o meu. Enquanto eu fui estudando no cursinho para passar em medicina, eu conheci áreas como a citologia, a microbiologia, e eu me encantei de uma forma meio um pouco demais. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. Eu percebi que o meu sonho, no fundo, não era atender pacientes, não era ter um consultório, não era estar num hospital correndo de um lado para o outro. O meu sonho era ajudar as pessoas a se curarem, a achar uma cura para a doença que elas tinham. E o médico faz isso, o médico dá o diagnóstico, dá o que ele tem que tomar. E tem áreas da medicina que procuram e estudam doenças, mas a biomedicina também faz isso. Então, assim, a medicina, ela começou a não fazer tanto sentido quando eu comecei a sentir atração por genética, microbiologia, imunologia, parasitologia, que são matérias que eu posso estudar a fundo na biomedicina, em áreas específicas da biomedicina. Eu percebi que eu tenho uma curiosidade gigante para entender o que levou o paciente a chegar até o médico. Qual foi a doença que afetou ele? Como que eu posso ajudar ele? Como que eu posso estudar um vírus a ponto dele de entender como ele funciona, como ele age no nosso corpo, por que tantas pessoas, às vezes, um metabolismo age de uma forma e outro metabolismo age de outra. E foi aí que eu pensei, será que a medicina realmente faz sentido pra mim? E, tipo assim, era 1h da manhã, a hora que eu comecei a pesquisar sobre biomedicina. Eu liguei pro meu namorado e falei, amor, olha, eu tô ficando maluca, eu preciso da sua ajuda, eu preciso decidir isso agora, senão eu não vou dormir. Eu decidi, e mesmo assim eu não dormi. Eu fiquei muito nervosa, porque eu fiquei com muito medo de não passar no vestibular para biomedicina. Daí eu mandei a minha nota do Enem, e graças a Deus eu passei. E, claro, gente, é muito
Eu acho que é muito desgastante o fato da gente tentar deixar um sonho que por tanto tempo ficou na nossa cabeça. Eu fiquei martelando na minha cabeça, e se eu me arrepender de trocar de curso? E se eu não quiser isso? E se eu estiver fazendo isso por impulso? E se eu só estiver cansada de fazer cursinho? E o que me fez entender isso foi meu namorado ter dito pra mim: amor, a gente tem 20 anos. Se a gente quiser mudar de curso, tá tudo bem. Se você quiser voltar a fazer cursinho, tá tudo bem também. Só que se você sentiu que você vai gostar, você vai amar trabalhar com a biomedicina, cuidando da parte das doenças, estudando a microbiologia, vai em frente. Não tem nada segurando a gente mesmo. Então, esse pequeno empurrão fez com que eu tomasse decisão com um pouquinho mais de facilidade. E eu descobri que a medicina acabou virando um peso para mim. Não de uma forma boa, mas também não de uma forma ruim. Eu tinha medo do julgamento das pessoas, medo da reação das pessoas que sempre torceram por mim, medo da reação dos meus pais, dos meus avós, de como eles falariam, sabe? De como eles agiriam quando eu dissesse: olha, eu resolvi mudar de curso, eu quero fazer isso. E é isso. E por incrível que pareça, e eles me apoiaram muito, graças a Deus. Como sempre apoiaram, eu não posso reclamar, porque eles sempre me deram todo o apoio do mundo, todo o suporte. Hoje, uma das coisas que mais me anima é pensar que eu posso trabalhar com pesquisa, pesquisando doenças, suas causas, o jeito de curar elas, o jeito de tratar elas, quais tratamentos são possíveis. Porque é muito errado esse pensamento que eu tinha, mas para mim a medicina era o globo de tudo, sabe? Era o que fazia tudo girar, era a medicina. Mas por trás da medicina é onde as coisas realmente acontecem, que é na enfermagem, é na biomedicina, é com os técnicos de enfermagem, é com todo mundo da saúde. Desculpa se eu esqueci de citar alguém, gente, eu tô nervosa. E eu queria deixar uma coisa muito clara aqui para vocês, que a medicina não deixou de ser um sonho. Ela virou um sonho um pouco menor, um sonho um pouquinho adormecido, mas ela continua sendo um sonho. E se no futuro eu tiver a oportunidade de fazer a faculdade de medicina, eu provavelmente vou fazer também, porque quanto mais estudo a gente tem, melhor é. Então, eu só decidi que eu ia viver um novo sonho, que eu nem sabia que existia dentro de mim. E eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada. Eu vou postar meu dia a dia na faculdade, métodos de estudo, que eu sempre posto nas minhas redes. E eu espero que vocês continuem aqui comigo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.